Thomas Farkas, dividindo um pouco das lembranças, das imagens e do coração aqui com a gente. Principalmente coração. Entra mais pelo coração do que pelo cérebro. Eu sou um fotógrafo marginal, não sou nem amador, nem profissional até hoje. Você enquadra aquilo que você quer ver. Eu estou querendo ver isso, estou querendo ver aquilo, estou querendo ver tua cara. É o olho de fotógrafo. Isso é olho de fotógrafo. E aqui você vê o ginásio, vê as duas, vê aqui a entrada do Pacaembu, vê as arquibancadas sendo construídas. Eu acompanhei isso até a inauguração. Veio Getúlio, abriu, foi uma cerimônia muito grande. O pessoal ia no Pacaembu de terno, gravata e chapéu. Ah, não, você está falando sério? Não, você vai para ver o futebol? Você não pode imaginar o que era isso há 40 anos atrás. A City plantou árvores maravilhosas, dos quais os meninos subiam para ver o jogo. Enfim, eu gosto muito daqui. São Paulo é isso. Pouco assalto, mas tem. Pouco barulho, mas tem. Muito trânsito, mas tem. São Paulo é isso. Seja feliz onde você mora, do jeito que você mora, acabou. Fonte Pacaembu. Dá uma olhada nessa data aqui, ó, 1926. Quando o senhor olhou bem para aquele terreno, aquele pântano todo, né? O que o senhor pensou? Que ia dar certo ou não? Não, eu achei quase impossível fazer um campo de futebol no lugar desse. O senhor volta e vê o Pacaembu assim. Como é que foi a emoção? Foi, não, só choradeira. Choradeira mesmo? Eu criei um nó aqui. Essa é a Casa Modernista, a famosa Casa Modernista desenhada por Gregory Warshawski. Vieram aqui Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila Amaral, Raul Bopp, Guilherme de Almeida. E esta foi uma casa durante muito tempo aberta à visitação. E até os móveis dela, os móveis lá de dentro, foram parar em museu. Como é que se constrói esse bairro, hein? Bom, as casas, como tinham um recuo amplo, que são de 8 metros, que era a avenida principal da entrada do bairro, e separadas de ambos os lados, eram casas grandes. E você tinha uma mansão embaixo, uma mansão em cima, uma mansão mais no alto, todos eles com a sua vista particular. O concreto era uma novidade, o vidro era um luxo, então um conjunto de coisas que eles passaram a utilizar e que estas casas, que alguns dos moradores os contrataram para isso, e a gente tem essas casas aqui. E o Pacaembu é assim, um bairro de todo mundo, um bairro de todos, todas as gerações passam pelo Pacaembu. A noiva e o noivo. Oswald de Andrade troca Tarsila Amaral por Patrícia Galvão, a Pagu. Já escandaliza a sociedade, irrita os amigos porque ela é muito mais nova que ele. Para o escândalo ficar maior ainda, Oswald e Pagu se casam aqui, no cemitério da Consolação, em frente ao jazigo da família do Oswald. O escândalo é tão grande que eles são até proibidos de entrar na casa de algumas pessoas da sociedade paulista. Arrependido, Oswald desceu depois para se reconciliar com os amigos e com a sociedade. Então resolve fazer tudo como manda o figurino, casando-se com Pagu na igreja. E aqui, nesse jazigo onde aconteceu o casamento, hoje está enterrado Oswald de Andrade. Todo mundo estava de olho no Pacaembu, mas depois de muito treino, depois de muito ensaio, finalmente então estava escolhido o lugar para começar a jogada da construção do Pacaembu. Dá uma olhada, assim ó, no meio do pântano, no meio do nada, mas e lá, driblando as dificuldades, o time de construtores, o time unido entrou em campo e começa a levantar um sonho, começa a levantar o Pacaembu. E a jogada vai seguindo, e na hora de inaugurar, bom, foi preciso escalar as pessoas mais importantes, as maiores personalidades. Olha só quem veio na inauguração. Estavam aqui Getúlio Vargas, o interventor do estado Adhemar de Barros e o prefeito Prestes Maia. Agora, tudo isso sempre tentando se equilibrar, né? Se equilibrar entre política, entre cultura, entre esportes. Era preciso ser um equilibrista para poder dominar todos os interesses que estavam por trás da construção do Pacaembu. Mas o importante, a jogada mais importante, era que o palco dos grandes espetáculos estava finalmente pronto para fazer parte da história de São Paulo e da história do Brasil. O Pacaembu, ele era muito simpático, porque não é que fosse não era classe média propriamente, mas era um bairro menos metido, né? O Pacaembu foi o primeiro estádio digamos, formal, um pouco vindo do fascismo italiano, né? Mas um estádio com aquela formalidade. Acho que no Brasil não houve nenhum outro antes do Pacaembu.
com aquela monumentalidade. A primeira casa que eu fiz lá, que foi a casa do Cunha Lima, e eu ganhei meu primeiro grande prêmio internacional de arquitetura com ela. E é nesse ponto que essa história se cruza com outra história. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu acontecer aqui no Pacaembu? Estranha? Foi o dia que soltaram um porco aqui, Corinthians e Palmeiras. Nesse gol que nós estamos aqui. O pessoal entrava por ali e ia assistir o jogo em cima do refletor. Qual é o segredo para amar tanto o Pacaembu? Pacaembu foi a minha vida. Pacaembu, eu constituí família no Pacaembu. Eu entrei solteiro, fiquei viúvo. Eu agradeço ao Pacaembu por eu ser um dos caras mais conhecidos fora do Brasil e sem sair do Brasil. Para que time você torce? Eu torço para as pessoas. A minha máquina de escrever é uma Remington portátil de 1928. Secretária fidelíssima com 25 anos de exercício efetivo, sem nunca ter gozado férias ou licenças e sem promoções nem abonos, tem ela, e sempre teve desde mocinha, esta raríssima qualidade, que os incompreensivos podem considerar um defeito. Não tem pingo no seu i. Corro os caixilhos da janela e ouço São Paulo. O bojo acústico do Pacaembu está aí embaixo. Ausculto-o. Nele reboa e chega a meus ouvidos como se escuta nas conchas um oco marulho de distante oceano. O surdo murmúrio da urbis absurda. Hoje nós vestimos também até um paletó, né, para sentir mais de perto toda a poesia, toda a personalidade de Guilherme de Almeida. Estou aqui devolvendo para todos os funcionários, muito obrigado, viu? Vamos dizer, uma pequena cidade dentro da grande cidade. Então tem a banca ali, o posto aqui, o supermercado ali, a padaria ali. E parece que as pessoas são familiares aqui no bairro. Então há essa, vamos dizer, esse amor, essa atração telúrica. Aqui no Pacaembu foi a única vez que eu apanhei num campo de futebol. O Pelé pegou uma bola ali na altura da meia direita, enfiou um canhão de esquerda, o goleiro do Corinthians era o Heitor, no ângulo do Heitor. O Heitor voou, se esticou todo, a bola, gol. Eu levantei e bati palma. Pra quê? Não me dei conta que os corintianos que estavam perto de mim acharam que eu era um santista disfarçado. Tive que sair. E saí levando o cascudo. E eu vi jogos no Pacaembu com gente sentada em cima da cabeça da estátua do Davi. O Pacaembu foi o local onde eu descobri que Deus não existia. E eu, invariavelmente, quando eu jogava Corinthians e Santos no domingo, pedia: "Oh Deus, não custa fazer o Corinthians ganhar uma vez do Santos." E não ganhava. Aí um belo domingo aqui, em que o Santos ganhou mais uma vez do Corinthians, com o Pelé expulso, o Corinthians perdeu um pênalti no fim do jogo, eu resolvi que Deus não existia. Eu quero saber, não acredito mais nessa história de Deus, por causa do futebol. Eu sou incapaz de contar a história da minha vida sem que o Pacaembu participe vivamente disso. Porque o Pacaembu é um lugar onde a história brota do gramado, brota desses bancos, brota desse concreto. O homem que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia em 1958, que em homenagem a Paulo Machado de Carvalho, botaram o nome dele no estádio do Pacaembu e permanece esse nome desde 1961. Parabéns, viu? O Pacaembu também já teve muita festa, já teve rock, já teve sertanejo, já teve shows internacionais, encontros religiosos, até os 80 anos da imigração japonesa no Brasil foram comemorados aqui no Pacaembu. Ele foi inaugurado por Getúlio Vargas em 1940. Depois de alguns anos, Getúlio quer se aproximar dos trabalhadores, liberta então 5 comunistas. Nesse primeiro grupo, Luiz Carlos Prestes é um dos libertados. Então, é feito um grande comício aqui no Pacaembu, lotado a multidão de trabalhadores para homenagear Luiz Carlos Prestes. Quem vem aqui, inclusive, declamar uns poemas para Prestes é o escritor chileno Pablo Neruda, que tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Jorge Amado também, e até Monteiro Lobato diz algumas palavras em homenagem a Prestes. Prestes está muito feliz. Camaradas! Companheiro Prestes! Fique feliz! Mas isso vai durar pouco tempo.
Olho no Getúlio! Rua Buri, número 35, aqui no Pacaembu. Nesta casa morou uma das maiores personalidades da história cultural do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, um livro que ele lança em 1936, analisando e discutindo a sociedade brasileira e o homem brasileiro, que nasce justamente da contribuição de 3 raças, né? Branco, índio e negro. Aqui foram plantadas algumas árvores que representam as raízes do Brasil, entre elas o pau-brasil. E não por acaso, essa praça fica em frente aqui, ó, à casa da família de Sérgio Buarque de Holanda, que além do filho Chico, teve Miúcha, Ana. Outro parente importante na família é esse aqui, Aurélio Buarque de Holanda, que você deve consultar todos os dias, né? Denner. Denner ele centralizava aqui toda uma elite intelectual, financeira. Aqui nós temos uma foto antológica do Denner. Tá? Que essa palavra, o luxo, foi ele que criou esse bordão. É um luxo, que depois foi tão repetido, né? O Denner e o Clodovil estão juntos, porque raramente eles foram vistos juntos porque tinham uma certa rivalidade. Esse vestido eu acho importante mostrar porque ele tem esse bordado maravilhoso, feito à mão, né, bordado de borboletas, porque não faz muito tempo o Gianni Versace fez um vestido que era muito parecido com esse aqui, né? A casa que vocês viram hoje, filmada aqui. A casa em 1970, na época do Denner, com a decoração dele, e inclusive com o retrato, o famoso retrato dele que está aqui, que está na parede da casa. Essa feira de sábado é a melhor feira de São Paulo. A gente conversa muito, brinca muito. Tudo que você quiser você encontra aqui na feira do Pacaembu. Só mudou um pouco a freguesia, né? Os poderes aquisitivos mudou muito. É mais tradicional. Eu já atendi a Rita Lee, Regina Casé, o Jô Soares. É o carinho, o apego que tem com as pessoas. O senhor está aqui há 40 anos? Mais um pouco. E o que mudou nesse tempo todo? Nada. A FAAP quer construir aqui uns prédios. Ah, a FAAP quer construir os prédios? Os prédios.